Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade com a nossa aula de geografia. Essa vai ser a nossa segunda aula de geografia do livro 4. Nós estamos falando sobre água, né? Então, a água que abastece as cidades, né? Então, o nosso capítulo, né, contém o quê? Falando sobre água, né? Nosso primeiro capítulo, como vocês estão vendo aí, vou dar uma revisada com vocês, tá bom? Nosso primeiro capítulo, né, água que abastece as cidades. O que nós falamos anteriormente na aula passada, hein? Vocês lembram? Vamos relembrar? Nós falamos da importância da água, né, do desperdício que não pode acontecer da água. Até nós falamos do início do livro, né, que tem a nossa abertura, que tem um meninozinho com o pai, né? Eles estão assistindo, estão vendo falando sobre a água, né? Estão assistindo um programa, não é? E vendo, e ele também está tomando água né, numa garrafinha, né, no copinho, e eles estão vendo, né, a crise, né, da água, como vocês estão vendo no vídeo, né? Tem um vídeo que eles estão assistindo na sala. E tem uma menina, irmã, né, que está no banheiro. Ela está, no caso é o menino, né? Ele está desperdiçando a água. Em que momento? Ele deixou o chuveiro, né, da banheira ligada. Então a água está quase no joelho dele, né? Então isso aqui é um desperdício muito grande. Isso não pode acontecer, certo? Nós falamos na página seguinte, falamos sobre os aquedutos, né, que foram criados para poder a cidade ter água, né? O aqueduto ele fazia com que a água, né, chegasse à cidade, né? A água chegasse à cidade. Falamos também do tratamento da água, né? O que é que precisa tratar, fazer, não foi? Falamos também dos filtros, né? Que eu falei que antigamente a gente bebia água do filtro, que era água bem geladinha, né? Que era o filtro de barro, e tinha também uns que eram de porcelana porcelana, né? Que era feito, né? Também, que eles tinham esses vidros, eram mais bonitos de porcelana, né? Tinha, sim, aí falamos também da distribuição da água, que tem um aparelho, né, que tem um objeto, que ele funciona, que ele vê quantos litros de água você, né, utilizou em casa. Como é o nome desse aparelho? Quem lembra? Muito bem, o hidrômetro, né, gente? Muito bem. E agora nós vamos falar sobre a crise hídrica, né? Sobre a crise hídrica. O que quer dizer crise hídrica, né? Que é a crise, né, de água, né, pessoal? Então, como vocês podem observar aí, olha só, nós temos, né, no início desse texto falando sobre a crise hídrica, né? Que essas crises geralmente elas têm relação com a falta de chuva, não é, pessoal? Então, o alto consumo que nós também utilizamos, né, que nós usamos a água, que a população usa muita água, que a água está, né, inserida continuamente, né, no dia a dia das pessoas, né, da nossa vida. Então a gente utiliza muita água mesmo, mas não pode desperdiçar. Uma coisa é você utilizar porque precisa dessa água, né? Outra coisa é você desperdiçar, não pode, tá? Aí, gente, embaixo tem assim, para saber mais. Aí foi em 2014 que houve em São Paulo, né? Aí tem um sistema Cantareira que abastece a parte de São Paulo. Houve essa crise hídrica, né? Então ele ficou mesmo no nível muito baixo do reservatório, como vocês podem perceber, e já leram também, né? Já leram essa parte que já está só explicando, tá bom? Aqui, ó, nesse de olho, né? De olho no local, pessoal, vocês vão, né, fazer uma pesquisa, vão pedir para a mamãe para ajudar a fazer essa pesquisa para depois passar para a gente. Nós vamos comentar aqui na sala, não é? Então aqui vocês vão fazer essa pesquisa, vão colocar no caderninho de vocês, tá bom? Agora vamos para a nossa página 166. Nossa página 166 tem o seguinte: o que provoca uma crise hídrica?
Aqui nós temos, na primeira gravura, nós temos a falta de chuva, não é? O homem do sertão que vive, né? O agricultor que vive, né? Pedindo a Deus, né? Fazendo as promessas para que venha logo a chuva, né? Para que consiga apanhar, fazer uma boa colheita, não é isso? Então, olha só, a crise, né? A falta de chuva. Depois nós temos aqui, né, o consumo, a irrigação, o consumo da água, né? O alto consumo de irrigação alto, que é muito alto, né, para toda a agricultura, para plantação, né? Então é muito mesmo. E aqui nós temos uma foto que é o que? O alto consumo de desperdício de esgoto, né? Desperdício de esgoto nos rios, né? E esses rios contaminam, né? Esse esgoto contamina os rios. E aí acontece o quê? A crise hídrica, porque como é que vai beber uma água contaminada, né? Como é que vai precisar lavar uma roupa, poder utilizar água contaminada, né? Não tem condição. Então, gente, as crises hídricas, ela tem relação não só com a quantidade, mas também com a qualidade da água. O que é que adianta ter tanta água se a água está poluída, né? Não está possível beber, não é isso? Então, né, o que está disponível para abastecimento, como eu falei, como tem nas imagens. Além desses fatores, há o desperdício da água, como a tia estava falando anteriormente, né? Que costuma ser muito grande. Frequentamos, né, essas crises hídricas, né, apesar do país ter grande quantidade de água, principalmente no centro urbano, gente, significa que o nosso maior problema está onde? Na maneira como desfrutamos esse recurso, da maneira como desfrutamos a água, não é? Então, como você percebeu a importância que as pessoas, né, que sejam, né, informadas sobre a origem da água, né, seu comportamento na natureza e a disponibilidade desse recurso. Então, as pessoas têm que se conscientizar que é necessário reduzir o impacto dos mananciais, né, que é para garantir o abastecimento não só hoje, mas também para sempre, de gerações futuras, não é? A água ela precisa ser passada, né, para gerações. Aqui, gente, nós temos uma atividade referente a esse mapa e a pergunta aí aqui tem tem 4 palavras para você colocar, né, corretamente em cada frase. Então vamos lá. Os lugares que estão dentro do quadro vermelho podem ter crise hídrica em relação da ó, falta de chuvas, não é? B. Os lugares que estão dentro do quadrado amarelo podem ter crise hídrica devido ao alto consumo de água usadas pelo quadrado amarelo. Irrigação, muito bem. Letra C. Os lugares que estão dentro dos quadrados azuis, né, podem ter crises hídricas devido ao que? Alto que? Né? Azul, vamos lá procurar os azuis. Está aqui os azuis, ó. Tá vendo? Os azulzinhos. Então, alto consumo, né, e o desperdício de esgoto, não é isso? E como vocês podem ver, ó, que a maioria é aqui no sertão nordestino, na parte do Nordeste, que fica essa escassez de água, certo? Ó, Ceará, Rio Grande do Norte, ó, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, vocês estão vendo? Pois é. Agora, gente, nós vamos fazer um joguinho, vou reiniciar, porque aqui é o que faz, o que a gente precisa, o que a gente usa a água, em que momento a gente usa a água na nossa vida. Fazer suco, sim. Cozinhar os alimentos, sim. Abrir a geladeira, não. Tomar banho, sim. Usar o micro-ondas, não. Não utilizamos água. O computador também não. Regar as plantas do jardim, sim. Jogar vôlei, não. Atravessar a rua, não. Pintar um quadro também não precisa. Varrer o chão também não precisa de água. Tirar o pó dos móveis também não. Pegar ônibus também não. Lavar as louças sim. Dançar não precisamos de água. Só depois, né, para beber, né, gente? Quando tá suada, né?
Ir ao médico não, jogar não, e aniversário também não. Parabéns! Olha só, então nós pegamos 5, né? Apareceu 5, né? 5 atividades que nós usamos a água no dia a dia, não é isso? Muito bem. Então, gente, aqui ó, nós vamos continuar, tá? O que podemos fazer? O que podemos fazer, tá? Aqui. O que podemos fazer? Deixa eu só ajeitar aqui o nosso. O que podemos fazer? Olha só. O que podemos fazer, né, para usar, economizar na agricultura, né? O que podemos fazer, né? O que precisamos fazer, tá? Vamos ver o que é que precisamos fazer. É preciso estar atento, né? Como é que a gente usa, né, as nossas águas, certo? Como é que usa a água, né? Garantir para as próximas gerações, devemos, né, poupar, né, para poder garantir para as próximas gerações a água, tá bom? Usar a água de forma corretamente, tá? E aqui é como economizar a água na agricultura. Então tem aqui, ó, armazenar água, né? Armazenar água, irrigar o solo, né, de forma responsável, como por exemplo, né, como gotejamento, que é assim, é pingando, certo? Né? Podemos fazer isso, né? Aqui, protegendo o solo, tá? Colocando coberturas nas vegetações. E aqui, ó, as atividades industriais também consomem muita água. Observando aqui as ações, o que é que nós, ó, olha que está no projetamento, ó, né? Bota, faz uns caninhos, coisinhas, vai furando e aí vai caindo a água, certo? Aqui, deixa eu só ver a internet, tá? Aí aqui nós temos, né, cisternas, né, o que é cisterna, depósito que fica a água, se localiza a água, não é? E aqui, gente, nós estamos, vocês vão fazer uma atividade, né, como economizar água na minha casa. Então, vocês vão colocar aqui, nesses 3 quadradinhos, tá? Aí você vai fazer uma atividade com sua mãe, com seu pai pesquisando. Aqui tem assim, ó, por mais que as residências sejam menores, consumidoras de água, quando comparadas à agricultura e à indústria, existe metade para reduzir o consumo de água no ambiente doméstico, as quais podem ser praticadas por todos nós. Então, todos nós temos que poupar a água, certo? Então, gente, fiquem com Deus, se cuidem. Até as nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.